Graça e paz, povo de Deus. Saúdo todos com a graça e a paz. Que o Senhor hoje venha falar através da minha boca. Que hoje eu seja usada como instrumento para falar com cada um de vocês. Eu vou colocar aqui o tema hoje da nossa ministração, certo? A paz, meu amor. Hoje o tema do nosso culto, ganhar mais um para Jesus, não quero ser inconstante. É um tema que vem mexendo muito com nós cristãos nesse momento de pandemia, certo? Eu tô bem há uns 2 meses longe da igreja, da casa do Senhor, e todos nós estamos, certo? Mas as células estão ainda funcionando, a não ser a minha. E aí hoje nesse culto eu quero trazer um pouco dessa minha experiência para que vocês venham agregar na vida de vocês toda essa experiência que eu estou vivendo, longe da minha célula, longe da igreja, longe do povo que esquenta a minha alma. E eu quero passar isso para vocês hoje. Amém? Então, o tema do nosso culto, o culto hoje vai ser um pouco diferente dos cultos habituais, né? Mas eu quero que vocês se sintonizem comigo e que vocês fiquem conectados com tudo que vai ser dito aqui, porque foi uma experiência que eu vivi e que eu estou vivendo ainda. É uma experiência, é um processo que é muito árduo e que eu preciso passar para vocês, porque eu sei que além de mim tem muita gente que vem passando aí, tem muita gente que vem vivendo aí, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu preciso que vocês conheçam, que vocês saibam pelo que eu estou passando, certo? E pelo que muitas pessoas também estão passando e não entendem de fato o que é que está acontecendo dentro de si, certo? Primeiramente eu gostaria de falar sobre o que é ser inconstante. Um ser inconstante é um ser que falta constância, certo? É um ser que falta perseverança, é um ser que falta firmeza, é um ser que tende a mudar de ideia muito facilmente, com muita facilidade, a mudar de opinião com muita facilidade. E muitas vezes nós cristãos, a gente acaba vivendo uma inconstância espiritual. E a gente não sabe como é que isso vai mudar, a gente não sabe como é que isso está influenciando na nossa vida espiritual. Por quê? Porque a gente se sente ansioso, a gente se sente com medo, a gente sente pavor, a gente se sente longe de Deus, a gente não tem mais ânimo para estar fazendo as coisas que antigamente nós tínhamos ânimo para fazer, a gente não tem mais coragem de orar, a gente não tem mais coragem de buscar, a gente não sabe por onde começar a ter um relacionamento com Deus. E nós não sabemos como fazer isso, certo? Então, esse é o nosso tema principal e nós iremos trabalhar isso no culto, certo? Eu vou colocar um louvor aqui para a gente orar, para a gente dar início a esse culto, mais um para Jesus. Ainda tem bastante gente entrando e eu quero que vocês fiquem sintonizados, que vocês escutem esse louvor e que esse louvor comece a entrar dentro do coração de vocês, como vem entrando dentro do meu diariamente, certo?
Pai amado e eterno Deus, Senhor, a Ti eu te entrego, Pai amado, a Tua igreja. Senhor, nós sabemos quantas aflições nós temos passando. Nós sabemos, Pai amado, o quão difícil tem sido, o quão árduo tem sido a nossa caminhada. Mas nós sabemos, Pai amado, que o nosso refúgio é o Senhor. Que nosso refúgio, Pai amado, está na Tua palavra, estar no Teu Espírito Santo que vem invadindo os nossos corações. Pai amado e eterno Deus, eu oro por todas as células, Pai amado, por todos os discípulos, Senhor, por todas essas pessoas, Pai amado, que estão se agregando, Senhor, e não sabem o que é que está acontecendo, por todas as pessoas que já estavam agregadas, Pai amado, e estão hoje sem ânimo de procurar a Ti, que estão sem ânimo de dobrar os joelhos, que estão sem ânimo de buscar a Tua presença. Pai amado e eterno Deus, eu Te apresento, Pai amado, os nossos pastores, os nossos apóstolos, Senhor, que o Senhor venha ajudá-los, Pai amado, que o Senhor venha dar-los força, Senhor, para enfrentar as batalhas que tens enfrentado. Pai amado e eterno Deus, eu oro pelos nossos ministérios, Senhor, o nosso ministério de louvor, o nosso ministério de teatro, o nosso ministério de dança, Pai amado, que o Senhor venha fortalecê-los nessa época, Pai amado, para quando a gente voltar, Senhor Jesus, nós voltarmos com toda a garra suficiente para resgatar muitas vidas aí fora, Senhor. Pai amado e eterno Deus, já te agradeço por esse culto, em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei, quando ontem o apóstolo veio falar para mim sobre hoje eu ministrar no culto, eu estava lendo, estava procurando, pesquisando coisas sobre inconstância, porque é algo que eu estava me sentindo bastante inconstante com Deus. Porque quando a gente está longe de Deus, nada na nossa vida está bom. E a constância com Deus não é algo que a gente encontra, certo? É algo que a gente vai construindo com a medida do tempo, com a medida dos meses, com a medida dos anos que nós vamos tendo entendimento em Deus. E uma coisa que nós sabemos que é certo é que se você não estar constante em Deus, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Se você não tem uma constância com Deus, você não vai conseguir ser aquilo que Deus espera que você seja para Ele. E tem um texto bíblico lá em Coríntios, no capítulo 15, 58, quem puder, coloca aí nos comentários, certo? 1 Coríntios 15, 58. Onde o Senhor fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor, Ele nos orienta a nós ficarmos constantes neles, a que a gente segure nas mãos do Senhor e não largue, e não deixe de procurá-lo, não deixe de ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento com Deus, às vezes, parece ser muito difícil. Por quê? Porque o nosso dia é muito complicado. Nosso dia, nós temos muitas atribuições para fazer e a gente acaba deixando Deus um pouco de lado. A gente acaba deixando de orar no momento que é necessário, de ler a palavra de Deus no momento que é necessário, de buscar a Deus no momento que é necessário. E eu estava passando por uma fase de... Deixa eu ver aqui o porquê que está muito baixo. Melhorou, porque assim, eu estou com um fone de ouvido. E eu estava passando por uma fase muito ansiosa, onde, para quem já viveu ansiedade, sabe que quanto
quanto mais a gente fica ansioso, menos a gente consegue controlar as coisas na nossa vida. Quanto mais a gente vive problemas, está vivendo medos e angústias, mais a gente acaba um pouco se afastando de Deus. E esse não é o momento, quando nós estamos vivendo na inconstância com Deus, da gente se afastar dele, da gente dar um tempo com Deus. Por quê? Porque nós precisamos viver o nosso propósito aqui na Terra. E o nosso propósito aqui na Terra é manter um relacionamento com Deus e fazer a vontade dele aqui. E quando a gente está inconstante, esse propósito acaba fugindo das nossas mãos. Por quê? Porque a gente não tem mais firmeza naquilo que a gente quer fazer. A gente tende a mudar de ideia. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu não quero mais. Uma hora eu vou orar, mas aí quando eu dobro os meus joelhos, eu já não quero mais orar. E aí as palavras me faltam, eu não sei mais o que fazer. Daí eu estou na igreja, mas o mundo tem muitas coisas me oferecendo. E aí eu acabo tendendo a mudar de opinião facilmente, e aí eu não sei mais o que é que eu quero de verdade, eu não sei se eu quero servir a Deus, eu não sei se eu quero ir para o mundo e fazer aquilo que Ele me oferece, eu não sei mais quem eu sou, e aí na inconstância, a inconstância acaba trazendo a falta de identidade de Deus em você, e esse é o perigo da inconstância, é quando a inconstância te afasta tanto de Deus, que você perde a identidade que você tem nele, que você perde a crença de quem você é nele. E é isso que o inimigo quer quando ele nos traz inconstância. Por quê? Porque todos nós já fomos chamados por Deus. Todos nós já sabemos quem nós somos em Cristo. Eu e você, nós entendemos o nosso chamado. Nós sabemos que nós fomos chamados para servir ao Deus Altíssimo. De que nós fomos chamados para estar diante da presença de Deus. Mas, Jéssica, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou sair dessa inconstância que eu estou vivendo? Como é que eu vou voltar a orar? Como é que eu vou voltar a buscar a Deus? Como é que eu vou sair desse breu que eu estou vivendo? Como é que eu vou sair desse buraco que eu estou vivendo? Como é que esse medo e essa ansiedade, como é que essa tremedeira toda vez que eu penso em fazer algo, toda vez que eu penso em decidir fazer algo, o porquê, Jéssica, tudo na minha vida acontece, eu não consigo terminar, eu começo um curso e eu não termino, eu decido ir em outra cidade e daí eu mudo de opinião e eu não consigo mais fazer aquilo que eu queria fazer. E todos nós sabemos que nós passamos por provas e por aflições. Mas se hoje você chegou aqui, é porque foi o Senhor que te ajudou. É porque você combateu o bom combate. E existe um lugar, existe sim um lugar onde a inconstância não vai mais dominar você. E esse lugar é no Senhor. Não tem mais lugar algum onde você vai quebrar essa barreira entre a constância e a inconstância, entre você e Deus, onde você está em cima do muro e você não sabe para onde você vai pender, você não sabe para onde você vai, que você se encontra inconstante, você não sabe o que fazer, você sabe qual é o seu propósito, mas você não sabe mais como usá-lo. Porque você acabou se distanciando da sua... Pronto, eu acho que voltou. Deu uma parada aí. Acho que voltou, pessoal. Eu não sei se voltou. Comentem aí, por favor, se para vocês já estão conseguindo me ver e me ouvir. Certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir. Deu uma parada aqui na internet. Alguém consegue me ouvir e me ver? Responda aí nos comentários, por favor, se alguém conseguir.
Eu tô aqui cega, não sei se vocês estão conseguindo. Ah, pronto. Voltou agora. Então, a minha internet deu uma parada, mas eu vou continuar, certo? Então, Jéssica, como eu devo vencer essa minha inconstância, essa minha instabilidade emocional e espiritual que eu estou vivendo? Como é que eu vou vencer essa inconstância? Como eu disse anteriormente, seja você mesmo. Tenha coragem de ser você mesmo. O inimigo pode te dizer que você não é aquilo que o Senhor disse que você é. Que você é aquela pessoa que você deixou lá no passado. Mas você precisa ter coragem de ser você mesmo. Não tenha dúvida daquilo que Deus diz que você é. Não tenha dúvida daquilo que Deus quer para a sua vida. Muitas vezes eu tive dúvida de quem eu era e aí eu acabava perdendo a minha identidade em Cristo e eu voltava a praticar as mesmas coisas que eu praticava anteriormente. Mas quando eu aprendi a ser eu mesmo, a ser quem Deus disse que eu era, aí eu comecei a viver de verdade o meu propósito aqui na Terra. E além de você ser você mesmo, eu te oriento também a começar a avaliar o que não é bom em você. Comece a avaliar aquilo que não é bom em você, aquilo que não está bom em você. Comece a avaliar, se autoexaminar. Meu Deus, eu ainda tenho defeito nisso, eu ainda tenho defeito naquilo, eu ainda caio naquela situação, eu ainda tenho aquele pecado que ainda mexe muito comigo. E comece a conversar com Deus, comece a avaliar o que não é bom em você e comece a pedir para Ele transformar isso em sua vida. E além de pedir para Ele transformar isso em sua vida, queira ser transformado. Porque não adianta toda vez que você cair, você procurar a Deus e você se sentir fortalecido. Aí daqui a uma semana você cai novamente e aí você fica vivendo aquela instabilidade, aquela sanfona onde você vai e vem, vai e vem, vai e vem. E uma hora você vai cansar. Uma hora você vai cansar, uma hora o inimigo vai começar a te roubar de Deus. É como eu falei na célula essa semana, no sábado. Eu fiz uma live, eu peguei uma borrachinha daquelas de enrolar dinheiro e tudo mais. E aí eu peguei uma daquelas bolachinhas e eu falei, o seu relacionamento com Deus, ele vai e volta, vai e volta. E a única coisa que você não pode fazer é deixar isso quebrar ou então deixar você acabar soltando essa borrachinha. Se você não querer mudança, se você não querer deixar de ser inconstante, você não vai deixar de ser inconstante. Talvez você hoje esteja vivendo um marasmo, você não saiba o que fazer da sua vida, você não tenha uma expectativa de vida, você não saiba quais são os seus sonhos em Deus, você não sabe quais são os seus sonhos materiais para você conquistar. Mas Deus hoje Ele convida você a mudar essa situação na sua vida, a transformar essa situação na sua vida, porque só você sendo você mesmo, só você se olhando no espelho e querendo ser você mesmo, você tendo coragem de ser você mesmo, é que você vai conseguir ser transformado. Outra coisa que você também precisa fazer, você precisa ter convicção do seu chamado para Deus. Muitas vezes a gente quer viver para Cristo, mas a gente fica naquela, mas eu não sei se isso é para mim mesmo, porque, sei lá, eu gosto de fazer tanta coisa, eu gosto de, sei lá, de praticar umas coisas que evangélico não pratica.
Mas você tem que ter convicção de que foi Deus que lhe chamou. Você tem que ter convicção de que foi Ele que te resgatou. Você tem que ter convicção de que foi Ele que te chamou para ser mais um para Ele. As minhas meninas, eu digo, vocês são minhas. Mas vocês, antes de serem minhas, foi Ele que lhe chamou. Vocês são dele. Eu digo para elas, eu quero cuidar de vocês, mas se vocês não deixar que eu cuide de vocês, eu não vou conseguir cuidar de vocês. A mesma coisa é Cristo. Cristo quer cuidar da gente, mas se eu não deixar que Ele cuide de mim, que Ele me modifique, que Ele me transforme, que Ele me ajude, Ele não vai conseguir fazer isso. Cristo, Ele é muito educado. Cristo, Ele é muito amoroso. Cristo, Ele primeiro pede, você quer, filho? E aí você responde a Ele, eu preciso da sua ajuda. E aí Ele vai e ajuda você. Daí Ele vai e edifica a sua vida. Daí Ele vai e transforma a sua vida. Mas para isso você precisa ter convicção do seu chamado. Você precisa avaliar o que é bom e o que é ruim em você. E como eu falei também, você não pode perder a sua identidade em Cristo. É como eu disse, toda distorção, quando o inimigo começa a plantar coisas na sua vida e a dizer que você não é aquilo que Cristo disse que você acaba se distanciando do seu chamado. E uma pessoa sem chamado não vive o seu propósito. Então, você precisa ter convicção do seu chamado para que você venha viver o seu propósito aqui na Terra. Amém? Segunda coisa, você não pode parar. Você não pode parar. Ah, Jéssica, mas está sendo tão difícil orar. E eu sei que está sendo difícil, como eu compartilhei com todo mundo. As primeiras semanas dessa quarentena, dessa pandemia, eu comi um dobrado. Foi muito difícil para mim. Foi muito ruim para mim, porque eu não conseguia ter essa constância com Deus. Eu não conseguia orar, eu não conseguia jejuar direito. Sempre tinha algo, sempre tinha uma mudança de ideia, sempre tinha outra coisa para fazer. E daí, quando eu comecei a entender que eu tinha que colocar Cristo em primeiro lugar, as coisas começaram a mudar na minha vida. E como o Senhor diz, nós vivemos alguns processos. E eu tive que passar por esse processo. Para mim está sendo muito difícil. Está longe da minha célula. Por quê? Porque era ela que me animava. Era ela que me deixava mais próxima de Jesus. Eram elas que me alegravam no meu sábado tão cansativo. Mesmo eu saía de casa de tarde, às vezes chegava da faculdade e ia direto para a célula. Chegava em casa, só tomava banho e ia direto para a célula. Era difícil. Mas eu não podia parar. Eu não podia parar a obra. Eu não podia parar de ter um relacionamento com Deus, de fazer a obra de Deus. Eu não podia parar de me manter ativa em Deus. E é isso que hoje você não pode fazer. Você não pode parar. Você não pode parar, você tem que manter um diálogo, manter um relacionamento. E é isso que o Senhor precisa de você. Porque se você não fala com Ele, se você não pede ajuda, como é que Ele vai te ajudar? Como é que Ele vai te edificar? Mas Ele precisa que você converse, que você fale, que você respire, que você ame, que você transmita Ele em você. Mas você não pode parar. E a partir dessa mais uma orientação, eu oriento a você. Jéssica, é muito difícil manter a minha constância com Deus, porque minha vida tem muitos problemas,
eu estou passando por muitas aflições, eu não sei muitas vezes o que fazer, as pessoas me orientam a fazer uma coisa, mas sei lá, nada dá certo do que as pessoas me falam que é para eu fazer. E a primeira coisa que você também precisa mudar em você é você deixar de compartilhar sua vida com qualquer pessoa. Você tem que deixar de compartilhar sua vida com qualquer pessoa. Pare de pedir conselho para quem não tem propriedade para dar conselho para você. Pare de pedir conselho para quem não pode te edificar. Pare de pedir conselho para quem não pode lhe dar o melhor aqui na terra. E você precisa mudar isso. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem amigo. Quando eu cheguei na comunidade batista, quando eu voltei, eu tinha 2 amigas, que era a Ilkeline e Vitória. Maria Vitória. Tinha elas 2. E aí eu comecei a viver com elas 2. Eu comecei a manter diálogos com elas 2. E aí veio a minha célula, a minha líder. E aí eu tinha o meu pai que me edificava também. E aí eu comecei, eu nunca fui muito de me abrir, as pessoas sabem que eu sou muito fechada, eu não gosto de falar da minha vida. E aí eu comecei a compartilhar com essas pessoas que me edificavam. Eu comecei a compartilhar com essas pessoas que me deixavam mais forte. Eu comecei a compartilhar a minha vida com essas pessoas que me aproximavam de Deus. E aí eu fui ficando mais forte. E aí a minha inconstância, logo quando eu voltei para Jesus, ela parou de existir. E eu comecei a viver uma constância com Deus e eu comecei a crescer na obra dele. Eu comecei a ter sonhos com Deus. Eu comecei a ter sonhos grandes. E aí eu acabei entrando no ministério de teatro. E para mim, eu sempre amei teatro, para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu estava fazendo a obra de Deus, porque eu estava vivendo a obra de Deus. E aí, logo depois do Ministério do Teatro, eu passei pelo encontro e aí fiquei ok para entrar em outros ministérios. E aí eu entrei no Ministério de Louvor. E eu fui entendendo qual era o meu chamado aqui na terra. E aí eu fui entendendo para o que Deus estava me chamando aqui na terra. E eu fui entendendo qual era o meu propósito. Eu fui entendendo qual era o meu propósito e entendendo também o meu chamado. Porque quando a gente vai entendendo o nosso propósito, a gente junto vai entendendo o nosso chamado. E a gente vai fazendo aquela junção e a gente tem um relacionamento com Deus mais forte. E a gente vai vivendo com mais verdade. A gente vai vivendo com mais amor. E aí eu abracei a obra de Deus e comecei a viver. E as pessoas diziam, você não tem necessidade de estar todo o tempo na casa de Deus. E muitas pessoas diziam, você vai enlouquecer, não tem necessidade de estar todo o tempo dentro da casa de Deus. Mas eu necessitava daquilo para perder a minha inconstância espiritual, para perder o meu medo de estar na casa de Deus. Eu precisava me entregar. E muitas vezes, eu estou conversando com as meninas da célula, e aí elas me falam, porque eu não estou muito bem espiritualmente. Eu falo, você precisa fazer a obra de Deus. Procure Deus, mantenha um relacionamento com Ele. Manter relacionamento com Deus é sim você orar, jejuar, buscar a palavra de Deus, mas também você fazer a obra dEle. E o Senhor tem aí um leque de opções para você realizar algo dentro da obra dEle. Você pode ser missionário, você pode entrar no ministério de teatro, você pode entrar no ministério de louvor, você pode entrar no ministério de dança. Você pode ser um diácono na casa de Deus, você pode servir na casa de Deus, você pode pregar a palavra de Deus aí afora. Você pode juntar um grupo de jovens e começar a saquear o inferno. Então é a partir disso que você vai entendendo o seu chamado, é a partir disso que você vai entendendo o seu propósito. E aí você vai não parando, e aí você vai não dando espaço para o inimigo. E aí você vai não dando espaço para aquelas pessoas que influenciam a sua cabeça com coisas malignas a não te influenciar mais. E aí você vai conhecendo pessoas de dentro da casa de Deus que te edificam. E aí você vai conhecendo pessoas da casa de Deus que te deixam mais forte. E aí você vai conhecendo pessoas de dentro da casa de Deus que deixam você mais fervoroso, que deixa você mais amoroso com a presença de Deus. E aí você começa a mudar
E aí você começa a mudar, e aí você começa a mudar, e aí a sede de transformação vai aumentando, e aí você fala, Senhor, me ajuda porque eu quero ser transformado nisso, Senhor, me ajuda que eu quero ser transformado naquilo, Senhor, eu não quero mais praticar isso, Senhor, isso está tão mal na minha vida, eu não quero mais, já afaste de mim. E aí o Senhor vai fazendo, e aí o Senhor vai mudando, e aí o Senhor vai transformando, e aí o Senhor vai modificando, e aí você vai sendo mais forte, e aí você vai vendo o agir de Deus na sua vida. Outra coisa também, quando eu voltei para Cristo, eu andava muito, antes eu andava muito com pessoas erradas. E aí eu comecei, quando eu voltei para Cristo, as minhas amizades não queriam mais andar junto comigo. Hoje é até meio difícil as pessoas falarem comigo, porque as pessoas têm meio uma repulsa, assim. Não vou falar com ela para não tirar ela do caminho de Deus, mas eles sabem que é mais fácil resgatar eles do que eles me tirarem daqui. Só que eu precisei me afastar de muitas pessoas que não me edificavam. E eram pessoas muito queridas minhas. Eram pessoas que eu gostava demais. Eram pessoas que eu amava. Mas eu precisei me afastar dessas amizades. E você precisa se afastar de amizades que não te edificam. Você precisa se afastar de amizades que não te levam mais para perto de Deus. Você precisa se afastar de pessoas que te tiram do foco. Ainda agora, eu recebi uma mensagem de uma discípula minha me perguntando: Jéssica, música influencia? Influencia. Com certeza a música influencia. Jéssica, pessoas influenciam? Do mesmo jeito. A música influencia e pessoas também influenciam. Por quê? Porque aquelas pessoas vão te levar aos atos que você cometia anteriormente. As músicas vão lhe trazer lembranças das coisas que você também cometia anteriormente, dos sentimentos que você sentia anteriormente. Então, se você escutava uma música, e essa música te deixava triste, então te lembrava de um episódio, de um amor passado, você vai sentir os mesmos sentimentos que você sentia anteriormente. Eu estava até falando com Yukeline um dia desse, que eu estava ouvindo louvor, e aí sem querer eu coloquei numa live mundana, né, com músicas mundanas, e eu não conseguia assistir, na mesma hora eu tive repulsa. Por quê? Porque aquelas músicas me lembravam, me trazia lembranças que não eram boas para mim. E em um momento da minha vida eu pedi para o Senhor, Senhor, eu não quero mais que essas músicas me influenciem. Eu não quero mais que essas músicas me tragam lembranças ruins das coisas que eu já vivi. E aí eu pedi isso para o Senhor e o Senhor me deu isso. Mas é muito difícil, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil para ninguém, porque não foi fácil para mim. E não é até hoje. Como eu lhe disse, no início dessa pandemia eu vivi uma inconstância com Deus. Eu tive medo, eu tive aflição. Eu tive dúvida. E o que o Senhor não quer é que o seu coração seja duvidoso. O que o Senhor não quer é que você fique pensando que você não é aquilo que Ele disse que você é. E o Senhor precisa que você tenha força, que você tenha vitalidade, que você queira andar com as pessoas certas, que você queira ser edificado, que você queira ser transformado. Para quê? Para que você não passe pela mesma coisa que você passou anteriormente. Você tem que andar com pessoas que te edificam. Eu sempre busquei seguir pessoas públicas, né? Tipo cantores, ministrantes, que já tinham passado por experiências que eu já passei, por experiências que eu já tinha vivido. Por quê? Porque a vida daquelas pessoas e elas me influenciaram positivamente. Por quê? Porque o testemunho vivo daquelas pessoas era tudo que eu já tinha vivido. Então, tudo que aquela pessoa fala, ela vai servir para mim. Então, comece a falar com pessoas, comece a ter amizade com pessoas
que lhe edificam, para ter amizade com pessoas que já passou pelo que você está passando. Muitas vezes a gente entra na igreja e a gente fica com medo de se agregar a alguém. A gente acha que a igreja é um grupo. Não, a gente é uma comunidade, a gente se abraça, a gente se ama, a gente se quer a todo momento. A melhor coisa, olha, que quando essa pandemia acabar, vai ser a gente fazer uma consagração, 5 horas da manhã na igreja, agradecendo a Deus. E eu sei que o nosso apóstolo, ele vai pedir isso. Mas vai ser uma felicidade. Por quê? Porque a gente vai estar junto de novo, a gente vai estar sentindo a presença de Deus de novo. Por quê? Porque a gente ama andar com pessoas que nos edificam, com pessoas que foram transformadas, porque eu também quero ser transformado. E aí eu volto a falar. Outra coisa, para você não dar acesso às pessoas saberem da sua vida. Você não dá acesso a quem não lhe dá um destino bom. Amizades ruins, relacionamentos ruins. Você tem que começar a abrir mão de certas coisas. Cada escolha tem a sua consequência. Eu voltei para Deus, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu fazia, de muitas coisas que eu queria. E minha vida hoje mudou. E minha vida hoje é diferente. E a primeira coisa que você tem que fazer é não dar acesso a quem não te dá um destino bom. É você começar a filtrar as coisas que você ouve. Muitas vezes você está assistindo uma coisa e aquela coisa que você está assistindo lhe desperta algo. Então comece a filtrar aquilo que você assiste, comece a filtrar aquilo que você vê, comece a filtrar aquilo que você ouve, comece a filtrar suas amizades. Por quê? Porque isso vai transformar a sua vida. Como eu venho falar de novo, uma vida sem propósito é como caminhar. Eu escutei um pastor falando que uma vida sem propósito é como caminhar no esteira. Você não vai para lugar nenhum. E se você hoje não tiver esse propósito de você querer mudar a sua vida, você não vai sair do lugar. Você não vai deixar de ser inconstante. E hoje eu trago essa palavra para que você deseje não ser mais inconstante. Porque muitas vezes a gente está em Deus e a gente é inconstante. E eu não só digo isso espiritualmente falando, mas na nossa vida material também. A gente não consegue terminar nada, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue... Vai num açaí e não consegue nem decidir o que é que você quer colocar no açaí. Você diz, coloca aí qualquer coisa. Por quê? Porque você tem dúvida, você não tem uma opinião formada sobre alguma coisa. E o Senhor hoje te alerta que você precisa mudar isso na sua vida. Você sabe por quê? Porque quando a gente busca a constância, a gente encontra a maturidade. E nós estamos vivendo o ano da maturidade espiritual. Nós estamos vivendo um ano onde a gente precisa formar opiniões, porque as pessoas lá fora estão precisando de mim e de você. A gente está vivendo num mundo onde a gente precisa ter ideias centradas em Cristo, porque o mundo está lá chovendo de ideias que podem matar você e a pessoa que está do seu lado. Então a gente precisa modificar as nossas vidas através dos nossos atos, através do nosso querer. Tudo é um querer. Tudo é o querer. Eu estava ministrando também na live da minha célula que se eu não quiser ser transformado, eu não vou ser transformado. Se eu não quiser mudar a minha vida em um determinado setor, eu não vou conseguir mudar a minha vida. E eu preciso querer, e você também precisa querer essa mudança. Eu sei que pode ser ou parecer longe e difícil, mas não é. Basta você querer mudar, que o Senhor faz assim, para você ser transformado. Mas você precisa querer.
Não adianta um líder colocar na sua cabeça que você tem que ser transformado. Que se você não quiser, você não vai. Não precisa um líder estar lá e o tempo todo colado em você. Vamos, meu filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Esse é o nosso papel. Mas se você não quiser mudar, você não vai mudar. E você sabe disso. Então, você precisa querer mudar. Você precisa querer ser diferente. Você precisa querer mudar a sua realidade. E você precisa, nisso, entender como você vai fazer isso. Principalmente focando na constância. Você tem que ser constante. Como eu falei anteriormente, no início, a constância não é algo que se encontra. Eu vou sair na rua e pá, do nada mudei minha vida. Não, é o que você vai construindo com Deus. E você tem que ter esses degraus, você tem que subir esses degraus, porque ninguém sobe de elevador para Deus, não. Ninguém sobe, não. A gente sobe degraus. A gente conquista. E para isso você precisa conquistar isso na sua vida, que é a constância com Deus. Você precisa construir isso na sua vida, que é a constância com Deus. Sabe? Para as minhas meninas está sendo muito difícil, porque eu não estou acompanhando elas de perto. E para mim está sendo mais difícil ainda. Eu vi pessoas se afastando de Deus, saindo da célula. E aí eu falei, meu Deus do céu, tá dando tudo errado na minha vida. Eu agora tô longe, minha célula tá sendo por live, as meninas não estão assistindo direito à célula, as meninas não estão empenhadas. E agora o que é que eu vou fazer? E aí o Senhor veio me responder, me trouxe mais 3 pessoas nesse momento de quarentena. E aí o Senhor me fez abrir os olhos. Eu até comentei com meu pai isso. Pai, às vezes o Senhor poda a árvore para ela poder crescer mais. E o Senhor precisa podar você. Precisa tirar esses galhos que estão velhos de você. O Senhor precisa podar você, precisa limpar você. Talvez o carpinteiro está precisando tirar alguns galhos para começar a edificar a sua casa, para começar a construir uma nova vida para você. E você sabe que você precisa disso. Você sabe que você precisa de transformação. Mas para isso você precisa abrir os olhos, você precisa querer, ficar engajado em querer mudança, em querer vencer a inconstância. Mas, Jéssica, eu vou fazer isso tudo. Vou ser eu mesmo, vou buscar a minha identidade, vou fazer de tudo para não perder a minha identidade. Vou avaliar o que tem de bom e o que tem de ruim em mim, para eu conversar com Deus e poder modificar. Eu tenho que ter convicção, Jéssica, do meu chamado. Eu tenho que ter convicção também do meu propósito aqui na Terra. Eu não posso ter dúvida do meu propósito aqui na Terra. Jéssica, eu também não vou mais estar compartilhando a minha vida com qualquer pessoa que acaba não me edificando. Jéssica, eu também não vou mais andar com pessoas que não são certas. Eu vou começar a andar com pessoas que são certas, para elas poderem me dar um pouco do que elas já sabem, para dentro de mim, para que eu seja edificada também. Jéssica, eu também não vou dar mais acesso a pessoas que não me dão nada em troca. Eu não vou dar mais acesso a pessoas que não me edificam em nada. Jéssica, eu também, a partir de hoje, eu vou começar a filtrar aquilo que eu ouço. Eu vou começar a filtrar as pessoas que estão ao meu redor, aquilo que elas falam. Jéssica, a partir de hoje eu vou começar a ter uma vida com propósito. E eu vou começar a andar com Deus, porque eu não quero mais andar numa esteira. E aí, quando você começa a trabalhar tudo isso na sua vida, quando você começa a trabalhar tudo isso, você encontra a constância com Deus. Mantenha um relacionamento com Deus. Eu vou até falar algo que está sendo muito usado nas nossas células, o devocional.
Se empenha a fazer o devocional. Se empenha a dar o melhor devocional naquele dia. Sabe por quê? Porque talvez seja o devocional onde você vai começar a trilhar um relacionamento com Deus para você não ser mais inconstante. Muitas vezes a gente tem vergonha, mas aí é como eu coloquei na minha célula. Você não tem que ter vergonha. Mas se hoje você não está se sentindo bem em gravar uma imagem, escreva, mande um áudio. Agora você precisa ter seu momento com Deus. Você precisa ter o seu íntimo com Deus. Porque se você não começar hoje, você não vai começar amanhã não. Você vai sempre deixar para depois. Você vai sempre deixar para outra hora. Porque é do ser humano assim. O ser humano é preguiçoso. É do ser humano ser assim. Você sempre vai deixar para depois. E aí não, você tem que fazer agora. Você tem que fazer hoje. Você tem que fazer nesse momento. Então, se hoje você não teve um momento com Deus, eu lhe convido a você ter esse íntimo com Deus. Eu lhe convido a você ter esse momento com o Pai. Porque é só nele que você encontra a paz, é só nele que você encontra refúgio, é só nele que você encontra a virtude, é só nele que você sente a presença dele, porque vem dele. Não tem como você sentir a presença de Deus sem você procurar ele. Não tem como você viver com Deus se você não tiver um relacionamento com ele. Eu sou amigo de alguém quando eu começo a me relacionar com ele, quando eu começo a conhecer ele, quando eu começo a falar com ele, quando eu começo a viver junto com ele. E aí hoje você precisa ter um relacionamento com Deus. Só que aí você precisa conversar com ele, você precisa falar com ele, você precisa dizer aquilo que não é bom e aquilo que você acha que pode ser melhor dentro de você. Mas para isso você precisa começar. Amém? Lá em Salmo 71, é uma oração que Davi fez logo quando ele já estava velho e aonde os inimigos estavam tentando contra a vida dele. E ele buscou refúgio no Senhor. E ele buscou ajuda no Senhor. E ele falou, Senhor, o Senhor sabe das minhas aflições, o Senhor sabe dos meus medos, o Senhor sabe que desde o ventre da minha mãe eu já era filho teu, desde o ventre da sua mãe o Senhor já tinha lhe escolhido. Então é a Ele que você tem que buscar refúgio, é a Ele que você tem que pedir, é a Ele que você tem que clamar, é a Ele que você tem que dobrar os joelhos e falar, é com Ele que você tem que ser filho. É nele que você vai encontrar a sua identidade. Davi, quando ele tinha medo, quando ele ia para uma guerra, quando ele tinha qualquer aflição, a primeira coisa que ele fazia eram os salmos, ele orava, ele cantava ao Senhor, ele buscava o Senhor e você precisa fazer isso. Em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você precisa chamar a presença de Deus, você precisa conversar com Deus, você precisa falar a Ele o que é que você quer, o que é que você almeja. Você precisa falar com Deus. Grite para Ele na sua oração. Talvez você hoje não saiba nem o que orar ao Senhor. Talvez você hoje não saiba nem o que falar ao Senhor. Coloque um louvor e grite. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Peça auxílio ao Senhor, porque só Ele vai poder te ajudar. Amém? Eu vou colocar um louvor e eu quero que você escute esse louvor. E eu quero que ele edifique a sua vida. A gente já está quase no finalzinho. E eu preciso que esse louvor edifique a sua vida. Amém? Quando o louvor estiver tocando, eu vou orar em relação a toda a inconstância, em relação a todo esse quadro que nós estamos vivendo, a tudo isso que nós estamos passando. E eu convido você a orar junto comigo, em prol da sua vida. Não precisa você ser só um ouvinte, certo? Pode ouvir a minha oração e ouça o louvor, mas ore em prol da sua vida nesse momento, porque é você que está precisando. Amém?
Aleluia, Senhor. Oh, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai amado e eterno Deus. Aleluia. Aleluia, Pai amado. Oh, aleluia, aleluia. Santo, santo. Em Ti há um lugar. Oh, Pai amado, só em Ti, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia, Santo, Santo Deus. Esse lugar é no Senhor. Você sabe, diga, esse lugar é no Senhor. Aleluia, Pai amado e eterno Deus. Senhor, a Ti eu apresento a Tua igreja, Pai amado. A Ti eu apresento, Pai amado, cada pessoa que está presente, Pai amado, neste culto, Senhor. Que o Senhor venha edificando a vida dessa pessoa, Pai amado. Que ela venha, Pai amado, ter convicção de quem ela é, da sua identidade em Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai amado, que a inconstância ela vem a todo momento, Pai, nos querer te tirar de perto de Ti, Senhor. Mas o Senhor é aquele, Pai amado, que vem como um leão, Senhor, da tribo de Judá, Pai amado, e o Senhor vem quebrando todas as amarras do inimigo, Pai amado. Senhor Jesus, te peço e te glorifico, Senhor, pois nós sabemos que só Tu, Pai amado, só em Ti, Senhor, que nós temos auxílio, só em Ti, Pai amado, que nós temos, Pai amado, aconchego. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, Te adoramos, Senhor, pois é em Ti, Senhor, que nós recebemos cura, que nós recebemos transformação, Pai amado. Oh, aleluia, Pai amado e eterno Deus. Edifica cada uma dessas pessoas, Pai amado. Vem quebrando a inconstância espiritual na vida dessas pessoas. Que elas hoje, Pai amado, após essa palavra, Senhor, elas tomem a decisão, Pai amado, de pedir ao Senhor que não querem ser mais inconstantes diante da Tua presença, Pai amado. Nós sabemos, Senhor, que é só no Senhor, Pai amado, que nós encontramos refúgio, que nós encontramos, Pai amado, cura para as feridas da nossa alma. Pai amado, nós sabemos que é só em Ti, Senhor, que nós encontramos, Pai amado, modificação e transformação de alma, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, nos orienta neste caminho, Senhor, nos fortalece cada dia mais, que você seja fortalecido em nome de Jesus, que a Tua fé seja aumentada em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja forte, que a dúvida saia do teu peito, que, Pai amado, toda a influência do maligno, Pai amado, seja quebrada em nome de Jesus na tua vida, porque nós sabemos que só é em Ti e só vem de Ti, Pai amado, tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos é só do Senhor, é só do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
o Senhor, Ele hoje venha edificar a sua vida. Que o Senhor venha ajudar você, que você venha ter convicção da sua identidade em Cristo, que você tenha convicção do seu chamado, do seu propósito em Cristo. Não tenha dúvidas do que você é para Ele, porque é Ele que diz aquilo que você é. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha força e que você tenha ânimo para servir a Jesus. Pois só Ele pode te dar paz, só Ele pode te dar auxílio e só Ele pode te curar e te tratar e te dar vitória. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a cada líder que está aqui assistindo, que Deus abençoe a sua célula e cada um dos seus discípulos. Que Deus abençoe a vida do nosso apóstolo, da nossa bispa, dos nossos pastores. Que todos nós venhamos vencer esse momento de medo, de aflição, e que nós seremos lá na frente mais que vencedores em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. A paz.